Olá, professor Agostinho, eu me chamo Teófilo Vitor. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar a parte 1 do projeto Escultor 3D, né? Nesse projeto, o objetivo da gente é criar uma escultura 3D a partir da classe Escultor, que a gente está vendo aqui no Escultor, no arquivo escultor.h, a gente criando essa classe, né? Escultor, juntamente com seus métodos, né? Que a gente vai utilizar logo em seguida. SetColor, PutVox, CutVox, PutBox, o PutSphere, o ProElipsoid e assim vai. E aqui a criação do método write-off, né, que é o método que vai permitir a gente criar o nosso arquivo .off, que é o arquivo que a gente vai executar lá no MeshLab para realmente poder ver como ficou a nossa escultura 3D. Nesse outro arquivo, que é o escultor.cpp, aqui a gente vai realmente definir como funcionam esses métodos, os métodos utilizados para a criação da escultura, né, aqui. Aí pronto, aqui ó, o método setColor, né, utilizando o RGB, a opacidade, o PutBox e o CutBox, né, ó, para criar e para cortar, né. Aqui utilizando for alinhados. Aqui o da esfera também, do mesmo jeito, o put e o cutbox para a esfera, para o elipsoide aqui, né? E por último, o nosso arquivo também write-off, né? Que é justamente para a gente criar aquele arquivo .off que vai permitir a gente poder visualizar como ficou a nossa escultura 3D. Pronto, tendo esses dois arquivos aqui, a gente pode partir para o nosso arquivo main.cpp, que é o arquivo onde realmente a gente cria o nosso objeto 3D. Então aqui a gente chama, né, a classe. Aqui a gente colocou como cubo, porque inicialmente a ideia da gente era criar um cubinho com figuras geométricas, como se fosse um dado, só que em vez de números a gente coloca as figuras geométricas. Posteriormente a gente resolveu implementar mais, né? A gente criou tipo como se fosse um cubo externo, feito de colunas, ou seja, um cubo vazado e com um teto e um chão. E depois a gente ainda colocou uma esfera e um elipsoide, né? Como a gente vai ver no desenho. Pronto, aqui a gente começa criando as colunas, né, que vão ser do cubo externo, né? A gente percebe aqui que todas elas têm altura 20, porque a gente quer criar um cubo externo 20 por 20, né? E aqui as respectivas posições e o método setColor, né, para definir a cor, que é uma cor cinzinha. Aí pronto, aqui a gente criou o teto e o chão, né, para ele, também utilizando o setColor. E nesse teto e nesse chão, inicialmente a gente queria só um teto e um chão fechado. Só que como a gente depois decidiu colocar a esfera e o elipsoide, a gente fez um corte 10 por 10, tanto no teto como aqui no chão, utilizando o cutbox, para a gente colocar essa esfera e esse elipsoide. Teto e chão. Aí depois a gente partiu para o cubo central, que era a nossa ideia primordial, né? A nossa ideia inicial. A gente definiu a cor dele aqui, né? Uma cor vermelhinha. Né? Aí a gente fez o putbox, né? Ou seja, a gente criou o nosso cubo. Ele é de tamanho 10 por 10, assim, as dimensões dele. E a gente começa aqui a nosso primeiro corte nele, né? Para criar as figuras geométricas. A gente fez aqui um cutbox, que é para criar um quadrado, 5 por 5 aqui em um dos lados. Aí aqui a nossa ideia, primeiramente, era só criar o quadrado. Só que aí depois a gente aprimorou. A gente criou esse quadrado cortando e depois a gente resolveu preencher ele. Para dar um destaque a mais, né? E utilizar os métodos em si. Então primeiro aqui a gente cortou o cubo, né? E depois aqui a gente fez o preenchimento do cubo com a corzinha aqui. Definimos a cor amarela, né? E fizemos o preenchimento, como a gente vai ver lá na imagem. Em seguida a gente fez o retângulo, utilizando aqui um for, né? A gente poderia ter feito assim, eu acho de uma forma até mais fácil, mas o for foi interessante, porque ele ia crescendo proporcionalmente como a gente queria, para formar realmente o retângulo. Então a gente faz o corte do retângulo e posteriormente a gente fez aqui, né, com a corzinha amarela também, o preenchimento desse retângulo. Os for são praticamente iguais, se a gente vier aqui, a única diferença que a gente vai ver é que aqui no caso aqui é cut, né? Aqui é putbox, né, para criar, e aqui a gente vai ver que aqui está 15 e aqui está 16, porque a gente colocou uma unidade a mais no eixo Z, que era justamente para ter uma profundidade para fora, ou seja, para ficar mais visível essa unidade que vai sair do cubo, no caso. Pronto, em seguida a gente criou o triângulo utilizando o for, né, aqui também. É interessante notar que aqui, como a gente estava criando num cubo e a gente estava criando em diferentes lados, uma hora, por exemplo, aqui no retângulo, a gente trabalhava com for específico no eixo Y. Já quando a gente vê aqui para o triângulo, a gente percebe que o for está mais trabalhando no eixo Y e Z. Aí justamente a gente teve que estar atento a isso, porque nem sempre, como o objeto estava rodando, a gente estava fazendo lados diferentes. Uma hora estava uma coordenada que a gente achava que antes estava em X, agora está em Z. Então a gente teve que adaptar isso, prestar essa atenção. Então aqui a gente fez o triângulo, né, como eu falei. E a gente fez vazado mesmo, não preencher, a gente preferiu preencher só o quadrado e o retângulo, que era realmente para mostrar o corte dessa vez, né? E a gente fez o losango a gente fez utilizando dois triângulos, né? A gente tem um triângulo na parte de cima, assim, utilizando o mesmo método aqui,
a gente fez o triângulo da parte de cima, e aqui a gente só fez um triângulo ao contrário, né, virado para baixo, que aí modificou apenas o for aqui, a gente fez um for decrementando, em vez de acrescentando, como estava aqui. E com isso a gente formou o losango. E por último a gente teve a ideia de colocar uma esfera, a esfera na parte de cima, por isso que eu falei lá no início que a gente fez aquele corte no teto, né, a gente colocou uma esfera, né, com sua cor respectiva, e o método, né, o put sphere, e um elipsoide na parte de baixo, com a cor, né, o método da cor, e o put elipsoide. Pronto. Aqui é a nossa figura em si. Aqui é a gente chamando o método write-off, né, que é para criar o nosso arquivo .off para a gente poder executar e ver a nossa figura, né. Aí pronto, para funcionar esses dois arquivos aqui tem que executar juntos, né, o main.cpp e o executor.cpp. Se a gente só rodar o main.cpp, ele não vai funcionar. Então, como a gente tem que executar dois arquivos ao mesmo tempo, a gente vai criar um arquivo executável aqui, um executável que a gente chamou de teste. Então, a gente usa esse comando, g++ main.cpp, executor.cpp, e aqui o teste exec, ou seja, nesse teste exec aqui é onde vai estar o executável desses dois arquivos aqui. Então, a gente vai fazer aqui, pronto, apertamos aqui, esperar aqui ele fazer, pronto, aqui ele já fez, ó. Então, aqui eu vou vir para minha pasta, ó. Perceba que o arquivo teste está editado nesse exato momento aqui, né, ó, o horário, e o executor projeto ainda não está editado, né, tá com outro horário. Aí a gente vai clicar aqui, ó, no teste. Aqui tá rodando o antivírus, né, verificando. Esperar que ele fechar rapidinho e vai aparecer realmente o teste executável. Pronto, apareceu aqui o teste, a gente clica em qualquer tecla e perceba, ó, que o Escultura Projeto, o arquivo off, agora assumiu a data exatamente desse momento, né, que ele foi atualizado. Então eu clico aqui, né, vou clicar aqui para abrir o Mesh Lab e a gente vê a nossa figura. E aqui está a nossa figura, né. Como eu disse aqui, ele a gente tem primeiramente esse cubo externo, né, que tem as colunas aqui, as colunas e os tetos. Aí, tanto na parte de baixo como em cima a gente fez esse corte, né, o cut box, um corte 10 por 10 em cima, embaixo, né, e aqui em cima. Pronto, aí aqui no meio a gente tem o nosso objeto, nossa ideia inicial, né, era o principal no caso, que era o cubo com as figuras geométricas. Então o primeiro que a gente fez foi aqui, né, o quadrado, né, que como eu disse, primeiro a gente cortou, fez o corte, o cut box, e depois fez o put box para criar esse elemento aqui. E como eu disse, a gente passou uma unidade para fora que é para destacar. Pronto, e aqui está no nosso triângulo, né, que a gente criou utilizando for. Inclusive dá até para ver o preenchimento aqui, ó, do quadrado do retângulo aqui no triângulozinho, ó, nesse canto aqui, que a gente fez um corte 2 unidades para dentro aqui. Pronto, aqui o retângulo, né, que do mesmo jeito a gente fez o corte 2 unidades para dentro e depois preencheu. E com saindo para fora, né, para destacar aqui no eixo. Pronto, e aqui por último a gente tem o nosso losango. Como eu disse, foi formado a partir de dois triângulos. A gente fez um triângulo com aquele for, né, acrescentando, e esse triângulo aqui de baixo, né, com o for decrementando, né? E com isso formamos o nosso losango. Aqui como a gente pode ver. E para completar, né, para a gente utilizar o máximo de métodos possíveis, a gente criou essa esfera aqui nessa parte de cima, no local que a gente tinha feito o corte, né? E aqui embaixo a gente criou esse elipsoide, como a gente pode ver aqui. E essa daqui foi a nossa figura, tentando utilizar o máximo de métodos possíveis. É isso, muito obrigado, professor.